Jovem Pan News. Bauru. 11h36, doutor Arthur Rocha Lima. O Arthur vai conversar mais uma vez conosco, com você, ouvinte Jovem Pan. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: doutor Arthur Rocha Lima tem o seu Instagram e às quintas-feiras no seu Instagram ele tem postado alguns vídeos tratando de assuntos relacionados à saúde vascular. Um especialista na área. Tanto é que está lá, doutor Arthur Vascular no Instagram, para você que quer encontrá-lo. E eu provoquei o doutor Arthur para que a gente tenha uma conversa aqui semanal, tratando desses assuntos que eu acho de extrema importância. Entretanto, passa batido para muitos, que só vão procurar o trabalho de um vascular quando o negócio já apertou, quando o negócio já desandou, né? E aí a gente vai colocar luz hoje sobre um assunto abordado nesse vídeo, publicado pelo Dr. Arthur Rocha Lima, tratando da relação saúde vascular e a Covid-19. Será que tem alguma coisa a ver? Já a primeira pergunta que lanço para esse querido amigo, meu irmão também, Dr. Arthur Rocha Lima. Dr. Arthur, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos da rádio, bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar conversando com vocês. Eu que agradeço, doutor Arthur, mesmo porque tem tanta gente que subestima esse assunto que é tão importante, né, que é a questão da saúde vascular. O senhor, na semana passada, deu um exemplo muito legal, explicando o que é artéria e o que é veia, né, usando o coração como uma verdadeira caixa d'água, né, o que distribui, a água que retorna, enfim. E aquele exemplo me serviu para abrir os olhos para tantas outras coisas e assuntos que a gente deixa para depois. E aí, ontem, no vídeo que o senhor gravou, está abordando sobre Covid-19. Existe relação entre a saúde vascular e o novo coronavírus, a Covid-19, doutor Arthur? Sim, Pitoli. O que acontece, como você sabe, todos nós sabemos, a Covid é uma doença recente, né? Existem poucos estudos agora, já são publicados vários estudos, né? Mas o mecanismo de funcionamento, a gente chama de fisiopatologia, fisiopatogenia, ou seja, a forma que o vírus entra no corpo humano e causa os problemas no organismo, é agora que estão sendo mais estudados e vindo mais à tona. E começaram a descobrir que o vírus, o coronavírus, ou o SARS-CoV-2, como é chamado o vírus da Covid, do coronavírus, ele entra através de um receptor nas células dentro do pulmão. Então, a pessoa tosse, tem aquele contato, ele entra por via aérea, vai para o pulmão. Dentro do pulmão, que é onde ele tem uma certa predileção, esse vírus, né? Dentro do pulmão, ele provoca o vírus, ele entra dentro da célula e provoca uma grande reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela vai levando a um estado de hipercoagulabilidade, ou seja, aparecem microtromboses, certo? Entupimento de pequenos vasos dentro do parênquima, dentro do tecido do pulmão, certo? Que vai levando, desencadeando aos problemas cada vez piores da Covid. Existe um negócio chamado tempestade de citocinas. O que é isso? O vírus, ele provoca essa liberação intensa dessas citocinas, que são substâncias, proteínas, que vão como se fosse em cascata, aumentando gradativamente, depois exponencialmente essa inflamação, levando a microtromboses, certo? Causando aquele problema que nós sabemos do pulmão. Então, existe essa correlação agora, nesse entendimento do mecanismo da Covid, entre problemas circulatórios, né, causado por essa consequência inflamatória, certo? E o comportamento do vírus dentro do corpo humano, Vitória. Agora, doutor, quando a gente fala disso, que alerta pode ser dado para o ouvinte com relação àquele que porventura venha a ser contagiado, a ele perceber esse movimento? Porque eu vou contar uma história rápida, o senhor vai entender onde eu quero chegar, doutor. Eu sofri um acidente e quebrei a clavícula, isso aconteceu comigo, quebrei a clavícula e 3 costelas, e
arrebentei minha perna com cortes, enfim. Ninguém olhou para os cortes da perna, se prenderam à questão da clavícula, né? Porque era talvez aquilo que chamasse mais atenção naquele momento. E onde eu sofri o acidente lá em Minas Gerais, nem olharam para os cortes da perna, né? Olharam mais para as questões relacionadas à parte de ortopedia, né? Onde eu quero chegar? Quando a pessoa está contaminada pelo Covid-19, muito talvez se olhe para essa parte respiratória. E não acaba deixando para trás outros problemas relacionados, por exemplo, à trombose, como o senhor colocou? Sim, o que acontece? Se nós pegarmos até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a Sociedade Brasileira de Hematologia, já se manifestaram a respeito de doenças que podem ter um potencial de coágulos maior, né? A gente fala potencial trombogênico maior, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem varizes, né? Então, já perguntaram sobre isso. Será que quem tem varizes, pelo fato das varizes facilitarem, de certa forma, a formação de coágulo, isso também vai facilitar a pessoa ter, pegando, né, adquirindo o Covid, de ter uma pior consequência, um pior desfecho em função de ter varizes, né? Já é sabido que não é por aí, não é porque você tem as varizes que você vai, embora seja uma doença que possa facilitar a coagulação, não vai, com certeza, ter um quadro pior de Covid. Tem outras doenças que afetam a circulação, por exemplo, a própria trombose. Pessoa que já teve a trombose, por exemplo, no seu caso, o que poderia ter acontecido? Em função da fratura, você ficou acamado, o fato de ficar acamado, você predispõe à formação de coágulos, certo? Então tem que ficar atento a isso. Mas mesmo quem tem trombose, mesmo quem está tratando a trombose, não significa também que possa cursar com uma piora ou tenha uma Covid mais acentuada em função disso. Existe uma dúvida, Vitória, atualmente, a respeito da trombofilia. O que é a trombofilia? A trombofilia é aquela doença em que a pessoa tem um desbalanço, um desequilíbrio entre fatores coagulantes e anticoagulantes, que todos nós temos no nosso organismo. Por exemplo, até um dado interessante dizer que as pessoas que são de origem italiana, do Mediterrâneo, existe uma tendência a ter essa trombofilia genética com maior frequência. Por exemplo, a chamada fator 5 de Leiden e o fator 2, protrombina. O que isso significou? Eles compararam que as pessoas na Itália, por exemplo, tiveram Covid de forma mais grave e também tiveram mais mortes lá na Itália, no sul da Europa. Em contrapartida, os asiáticos, né, sul-coreanos, os japoneses, né, do lado da costa oeste dos Estados Unidos, né, que foi a Califórnia, Washington, tiveram menor quantidade de casos graves e menos mortes, tá? Comparando com Nova York, por exemplo. Nova York tem muito italiano, então teve essa sequência de mortes terríveis que nós acompanhamos lá, né? Então, tudo isso parece estar relacionado a essa doença chamada trombofilia. Tá? Essa trombofilia genética ela pode predispor à formação de coágulos e, eventualmente, isso não é comprovado ainda, apenas essas estatísticas populacionais mostraram alguma coisa nesse sentido, né? E pessoas que têm essas alterações trombofílicas podem evoluir de uma maneira diferente. Então, tem que ficar um pouco mais atento, né? Doutor, agora, como diria nosso comum amigo, doutor Eduardo Rolo Duarte, vou me colocar agora aqui como um leigão. É um termo que o Eduardo tem usado, né? O Du tem usado leigão. Me permita ser leigão aqui, doutor Arthur. Falaram num determinado momento da Covid-19 que o sangue do infectado ficava mais pastoso, mais volumoso, menos... enfim, um sangue que dificultava o trânsito pelas veias e artérias.
Aí trataram, inclusive, de questões de ordem renal, que isso poderia impactar nas questões de ordem renal e tal. E sugeriram, à época, doutor, o senhor pode me ajudar a tratar desse assunto da maneira melhor e mais adequada, a tratar pacientes com medicamentos anticoagulantes, ou que afinasse o sangue. Isso aconteceu num determinado momento, né, doutor Arthur? Vitória, sua pergunta é perfeita, né? Vai encaixar certinho no que eu queria complementar para falar. Veja só, realmente a Covid, agora conhecendo mais a fisiopatologia dela, ela cursa com esse estado de hipercoagulação. É aquele sangue mais grosso, né? Não são todas as apresentações, são os casos piores. A maioria dos casos evoluem de uma forma satisfatória. Aqueles que evoluem de forma ruim, eles têm essa inflamação exacerbada, essa inflamação exacerbada leva ao estado de hipercoagulação, então o sangue fica mais grosso, sim. Então, aconteceu essa dúvida a respeito, meu Deus, então vamos tomar anticoagulantes, que são os afinadores de sangue, para que eu não quero, de repente, desenvolver uma COVID de uma forma mais forte, mais intensa. Mas isso ainda, na literatura médica, não tem substrato, não tem fundamento. Então, embora a COVID, coronavírus, ele tenha esse curso com esse estado de hipercoagulação, o raciocínio de tomar um afinador de sangue, um anticoagulante, não é correto, certo? Isso só é reservado para aqueles casos piores, né? E que geralmente vão para a UTI, porque se você tomar um anticoagulante sem necessidade, aquela relação custo-benefício, ela se deteriora, certo? Então, você vai ter muito mais custo do que benefício, porque tomar um afinador de sangue, um anticoagulante, ele tem suas consequências, né? Você pode ter uma hemorragia, porque o seu sangue, de certa forma, está mais fino. Então, tem que ser muito bem ponderado, né, estudado caso a caso, quando você deve tomar esses anticoagulantes. Os novos estudos têm mostrado o seguinte, que quem evolui para casos graves da Covid, sim, já existem protocolos, né, de medicamentos chamados esses anticoagulantes, heparina de baixo peso molecular, que são específicos para isso. Mas não você tomar, assim, antes para prevenir, mais ou menos, Vitória, mal comparando, é a hidroxicloroquina, né? Você não deve tomar a hidroxicloroquina como prevenção diariamente, certo? Isso não há fundamento sobre isso. Ela pode ajudar no curso da Covid, sim, isso é diferente. Mas você tomar preventivamente esses medicamentos, tanto o anticoagulante como a hidroxicloroquina, isso não deve fazer parte dessa prevenção ou da forma de encarar a doença, viu, Vitória? Doutor, é certo que o senhor deve ter uma pauta, uma agenda para os próximos temas, mas eu queria provocar o senhor para um deles. Nós temos aqui entre nós na rádio uma pessoa que está afastada, é grupo de risco, não está trabalhando agora. Entretanto, pouco antes da pandemia, desse isolamento compulsório, ela caminha do ponto do ônibus até a rádio diariamente, enfim, faz esse trabalho de caminhada, pelo que entendo, inevitavelmente e diariamente, e ela caminha da prefeitura até a rádio todos os dias. Aí, num determinado momento, sentiu uma forte dor na perna e acabou sendo internada e tinha ali uma trombose, acontecendo uma trombose. Uma pessoa absolutamente ativa, né, com bons costumes do ponto de vista alimentar, né, não ingere bebida alcoólica, uma série de questões que acabou deixando todo mundo aqui muito em pânico, muito assustado. Poxa, mas como essa pessoa, diante de todos os cuidados que tem, embora tenha uma certa idade, foi acometida disso, né, e pega de surpresa. Aparentemente estava tudo normal e, inclusive, passou uma semana internada tratando desse problema. O senhor poderia abordar nos próximos capítulos dessa jornada que o senhor está estabelecendo junto com o seu seguidor no Instagram, a gente poder tratar desse assunto aqui, doutor Arthur? Com certeza, Vitória, com o maior prazer. Provavelmente, o que possa ter acontecido com ela, se é uma pessoa saudável, tudo, ela pode se encaixar, aí existem exames de sangue para isso, Vitória, pode se encaixar nesse quadro de trombofilia. Trombofilia é uma doença, né, que existe um estado de formação de coágulos anormal, né?
Então, existem as trombofilias congênitas, as adquiridas. As adquiridas é muito interessante comentar mais para frente, Vitória, porque é aquela do nosso hábito de vida, certo? É o tabagismo, é o sedentarismo, que pode interferir nessa formação de coágulos, facilitando a formação de coágulos. Provavelmente, no caso dela, não seja dessa forma. Ela deve ter feito exames aí para detectar se ela tem alguma alteração genética no sangue que possa ter, infelizmente, colaborado. E aí, do nada, entre aspas, né? Não é do nada, mas você tem esse evento de uma situação de trombose súbita, né? Sem você poder explicar. Mas fazendo exames, a gente consegue detectar sim, viu, Vitória? Perfeito. Bom, doutor Arthur Rocha Lima está no Instagram como doutor DR, né? DR Arthur, o Arthur sem H, DR Arthur Vascular, e você pode segui-lo no Instagram, inclusive tem este vídeo postado agora, tratando da relação da Covid-19 com a saúde vascular. Bastante interessante, muito ilustrativo, um vídeo que traz imagens que vão te ajudar a entender melhor essa relação da Covid-19 com a saúde vascular. Repito, DR de doutor, DR Arthur, o Arthur sem H, vascular. Você encontra o doutor Arthur Rocha Lima, assim, no Instagram, e ali os seus vídeos importantes que estão sendo, inclusive, seguidos e todos ali curtindo, e a gente discutindo aqui mais profundamente na programação da Jovem Pan. Doutor Arthur Rocha Lima, mais uma vez, meu muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a você, Vitória, a oportunidade, a todos da rádio. Bom final de semana. Para o senhor também. Doutor Arthur Rocha Lima conversou conosco, repito, no Instagram, DR Arthur Vascular. O Arthur sem o H. DR Arthur Vascular. E aí tem todos os vídeos ali que nós estamos comentando ao longo da programação da Jovem Pan. Jovem Pan News. Bauru.